Olá galerinha, bom dia, espero que vocês estejam bem e vamos então para a nossa aula de arte. Bom, ao longo dessas aulas online, né, a gente viu o conceito de arte, né? Fizemos uma discussão sobre o conceito de arte, a partir de leituras, né, de textos literários e de obras de arte principalmente. Bom, o conceito de arte, como vocês viram, não é nada fácil de definir, porque ao longo da história esse conceito vai se alterando, vai se adaptando, né, às condições materiais, né, às condições de cada tempo, né. Mas um ponto central aí nessas discussões sobre o conceito de arte é a questão da representação, né. A arte nem sempre foi uma representação fiel da realidade, né. E aí, né, principalmente início do século XX, que são as vanguardas artísticas que nós estamos trabalhando, a gente tem também o advento da fotografia, né, e com isso a representação fiel da realidade já não é mais uma questão posta pela arte, né? E aí entra uma discussão, o que é a representação? E nem sempre a arte vai, portanto, propor uma representação fiel da realidade para pensar essa realidade. Às vezes é muito mais fácil, né, distorcer, né, em alguma medida os objetos de representação e a gente compreende muito melhor a realidade do que desenhar fielmente essa realidade em uma obra de arte. Bom, e aí a gente viu também que os espaços de valorização do objeto artístico é muito importante na definição do que é a arte, né? Então, aqueles objetos artísticos que às vezes estão fora desses espaços, como por exemplo museus, né, galerias, nem sempre são reconhecidos como arte, né? Então, há importância, né, desses espaços, né, não só físicos como museu, mas, por exemplo, da crítica artística, né? São os críticos que muitas vezes dizem o que é e o que não é arte. Então, esses espaços, né, físicos e não físicos estão sempre propondo um conceito de arte. Um outro ponto importante nesse conceito de arte, né, é a recepção da obra, como a obra é recebida pelo público, né? Outra coisa é a intenção do artista. O artista tem determinada intenção ao produzir a sua obra de arte, o seu quadro artístico, né? Mas a crítica, o público podem receber de uma forma totalmente diversa daquela pretendida pelo artista inicialmente. E aí entra aquele conceito de clássico, né? Uma obra ela é clássica porque ela vai além do seu tempo, né? A discussão que ela propõe, né, perpassa as épocas. Então, a partir daí a gente cria a noção de clássico, né, de uma obra clássica. E nós vimos nessas aulas também algumas vanguardas artísticas, né? Nós passamos pelo expressionismo, pelo surrealismo, com René Magritte, né? Algumas obras, vimos principalmente esses movimentos artísticos, essas vanguardas artísticas a partir da obra e não dos comentadores dessas obras, né? Isso é importante a gente compreender uma obra a partir da obra, né? De como ela se propõe, e não a partir dos seus comentadores, daqueles que fazem a crítica, que, como a gente viu, vai ser sempre uma recepção, uma leitura, né, dessa obra artística, é a recepção dessa obra. Hoje eu queria propor para vocês uma visita a outra vanguarda europeia, né, surgida no início do século XX. É um movimento artístico que surge na Europa no início do século XX, né, e tem como seu principal fundador Pablo Picasso, muito conhecido, né, por sinal, né, mas também é um movimento artístico dentro das obras da arte plástica, né, mas que se expande, por exemplo, para a literatura, para a poesia, e um dos principais expoentes dessa arte foi o russo, né, Vladimir Mayakovsky. Então, sabemos que o principal nome dentro desse movimento cubista foi o espanhol Pablo Picasso, que na época morava na França, né? E a gente tem um quadro do Picasso que é fundador desse momento, né, do cubismo, né, que é chamado Les Demoiselles d'Avignon, né, de 1907. Né? E a gente já percebe ali nessa obra,
o uso de máscaras africanas, né? Também a inspiração de Paul Cézanne, né? Um outro artista plástico que não está diretamente envolvido na fundação do movimento cubista, mas inspira esse movimento. Então esses são aspectos históricos do movimento cubista muito importante para entender como que a força desse movimento ao longo desse início do século XX, principalmente ali num período de tensões, né, surgimento dos fascismos, né, dos governos fascistas, e também do período de guerras, né, entre guerras, né. A gente sabe que esse início é o início da Primeira Guerra Mundial e logo em seguida a Segunda Guerra Mundial. Bom, o cubismo, ele é geralmente dividido em partes, ou melhor, em fases, né? A gente chama de fases do movimento cubista. A primeira fase a gente conhece como a fase cezanista, como eu disse, é um artista plástico que influencia a produção artística desses artistas plásticos, como o Pablo Picasso, né? Que vai de 1907 até 1909. A segunda fase é a chamada fase analítica, que aí sim é aquele período de desestruturação da obra, da estrutura da obra. E aí, como eu falei para vocês, não é uma simples representação da realidade, mas a fragmentação dessa realidade sobreposta em um único plano. Então a gente tem como perspectiva um único plano e nesse plano pretende-se representar as diferentes dimensões de um objeto que se pretende representar. Então, esse primeiro movimento é um movimento de análise, né, de fragmentação do objeto a ser representado em um único plano. Já a última fase, né, que a gente chama de fase sintética, é uma reação a essa destruição, essa fragmentação da estrutura da obra artística, né? E aí a gente vê o surgimento das colagens, né? O uso de letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro de metal, né? Empregados na tela, né? no quadro. Né? Então você tem um uso, continua tendo o uso ali da cor, né? Mas sobre esse quadro é inserido objetos, então são feitas colagens a partir daí. Porque a pretensão do artista cubista não é somente a sensação visual. Ele agora pretende também despertar no seu espectador uma sensação tátil, certo? Então são essas as três fases do movimento cubista. Bom, e quais são as características do movimento cubista? Você deve estar se perguntando aí, professor, como a gente caracteriza esse movimento? Bom, é principalmente por meio da geometrização das formas e volumes. Então a gente vai ter, né, nos quadros a representação da realidade por meio de forma geométrica. Né? Então a gente diz que a principal característica do movimento cubista é a geometrização, né, das formas da natureza. Então se a gente vai representar um corpo, esse corpo vai ser representado em formas geométricas, por exemplo, o cubo, o cone, né? São essas formas que vão geralmente aparecer num quadro cubista. Outra coisa é a renúncia à perspectiva. Né? A gente sabe desde Leonardo da Vinci que, né, havia um estudo dentro das artes plásticas de tentar retratar, né, representar as três dimensões da realidade. Né? Aqui o movimento cubista coloca de lado essa tentativa de representar as três dimensões da realidade. Ele apenas adota um plano e nesse plano ele mostra as três dimensões, né? Ou seja, o objeto, a forma da natureza a ser representada é representada em partes, de forma que ela apareça toda. Uma outra característica é o uso das cores. Aqui a gente não percebe um exagero de cores, né? São cores, né, próximas às tonalidades preto e branco, passando pelo cinza, o ocre, né, apagando, né, o castanho suave. Então são cores mais não tão intensas, né, tão quentes quanto em outros movimentos, como a gente viu, por exemplo, em O Grito, né, naquele quadro, né, do artista
Edvard Munch, né, o expressionista. Aqui há uma contenção no uso das cores. Bom, uma das obras mais representativas e mais conhecidas desse período do movimento cubista, né, é de Pablo Picasso e se chama Guernica. É um quadro, né, proporcionalmente em relação ao que vinha se produzindo nas artes plásticas, é um quadro gigantesco, né, de proporções gigantescas. E é uma obra paradoxal, porque Picasso ele foi encomendado, né, essa obra foi encomendada, não essa obra, né, mas a Pablo Picasso foi encomendado uma obra que representasse a Espanha. Né? E nesse momento acontece um ataque, né, à cidade basca de Guernica, né, na Espanha, das tropas da Força Aérea alemã em apoio ao ditador Franco. Né? E Picasso, morando em Paris, fica sabendo disso e retrata esse momento de ataque das forças aéreas da Alemanha, que já estão sob o comando, né, do nazismo, de Adolf Hitler. Eu vou colocar aí no quadro na tela para vocês, né, essa obra do Pablo Picasso, né, Guernica, e a gente vê aí os elementos que compõem a obra. Pela ordem, vocês podem perceber aí, partindo da esquerda, uma mulher chorando, né, que carrega um menino morto nos braços, um touro, um soldado cai de costas, que segura uma espada e uma flor, acima dele um cavalo, né, tem uma mulher que se projeta de uma janela, carregando uma lamparina, uma outra mulher que está correndo, enfim, uma terceira mulher cercada pelas chamas, ela parece gritar e está com os braços levantados. No dia do bombardeio, né, a força alemã já estava sob o controle, como eu disse, né, sob o controle de Adolf Hitler, né? E o que a gente percebe aí nesse quadro é de que você não tem o inimigo, né? O inimigo não aparece aí, né? Aparecem as pessoas que sofrem o ataque desse inimigo, né? Pois então, aí o que acontece é que Picasso retrata pessoas, né, animais, edifícios atingidos pelo intenso bombardeio. Né? Então é uma obra que se tornou símbolo naquele momento, foi uma declaração de guerra, uma obra que se tornou uma declaração de guerra, né, ao fascismo e tudo aquilo que era contra a liberdade humana. E o mais interessante, como eu falei, é a importância que a gente vê numa obra que se torna clássica, porque Guernica ela é tão atual quanto ela foi na época, né, em 1937, a produção desse quadro. E hoje, né, com as diferentes guerras, a gente vê esse quadro, né, réplicas desse quadro sendo empunhado, né, por manifestantes, né, como formas de protestos, de manifestações contra atentados às liberdades humanas. Ok? Então, galerinha, foi isso. Vou passar aí uma atividade para vocês relacionada a esse quadro de Pablo Picasso. Espero ter ajudado. Dúvidas, postem no grupo. A gente se vê. Fiquem bem e até mais.